estar participando do mundo da PNL, porque é uma oportunidade de levar tudo isso a pessoas, que têm a possibilidade de aprender cada vez mais a respeito de tudo isso. Por parte, como diria Jack, né? Eu estava vindo de um grande encontro, estava vendo os ônibus, e aí a gente fica sempre se perguntando, né, se estava passando por uma cidade, por outra cidade, um ônibus, às vezes passando pela mala tudo. Vai passando um ônibus e tal, você fica se perguntando se você já mudou de cidade ou não mudou de cidade. Porque quando a gente olha no mapa, a gente tem tudo coloridinho, né? Quer dizer, a cidade X é amarela, a cidade Y é vermelha, a cidade Z, né? Eu acho que todo mundo assim que vai falar. A cidade Z é azul, né? E quando você está no avião é mais engraçado ainda, você já deve ter reparado no que eu sou lá do outro estado, né? E no outro estado é mais ainda interessante, porque você fala no alto do avião e você fica perguntando assim, será que eu já mudei de estado? Será que eu ainda estou naquele estado anterior? Será que eu já passei por um outro estado assim, diferente? Onde tem uma cultura diferente, onde tem informações diferentes. Para cada um dos vários estados, nós experimentamos coisas diferentes. Não só o estado do país onde você está, mas também os estados da mente que você vai experimentando se modificarem. Por exemplo, agora que eu de voz que as coisas um pouco diferentes vão acontecendo para você, percebendo, como diria na PNL, calibrando muitos de vocês, eu percebo que a respiração já é diferentemente, vai acontecendo alguma coisa aí, né? Porque tem alguns estados que são mais favoráveis para a gente poder mudar com mais facilidade, aprender mais ou menos, dependendo do quão rápido você vai juntando tudo que vai sendo passado. Tanto a introdução muito bacana que foi feita, quanto todas as outras coisas que vocês vão aprendendo aqui, e quanto talvez você fique procurando o seu lugar, talvez você se dê conta que tem um aqui, né? Então tudo isso você pode utilizar no estado onde você está para construir o que você deseja. Vamos começar com uma história, né? Porque histórias nos dizem tanto não só sobre as histórias em si, mas também sobre as nossas histórias. Eu vou começar contando a história de Fátima. Fátima, que vivia num tempo muito tempo atrás, onde as coisas eram diferentes, onde haviam outros costumes, de outra forma, de outra maneira. Então Fátima vivia numa época muito antiga, e ela vivia com seu pai. Sua mãe havia falecido há muito tempo, e seu pai trabalhava com comércio, e ele tinha um navio, e com esse navio ele levava coisas daqui para lá, de lá para cá e tal. Mas o que Fátima foi ficando mais adulta, ela começou a viajar com o pai. O pai queria que ela arranjasse um marido, ela já estava na época, na idade de casar, tinha uns 15 anos, 16 na época, inclusive a expectativa de vida acho que não chegava a 40 anos de idade, né? Então Fátima começou a viajar com o pai e tal. Uma das coisas que ela ficou mais encantada, porque ela vivia e via à sua volta casas de tijolo, de madeira e tal. E enquanto ela chegou lá no mundo árabe, né, falando em mundo árabe, que hoje está em polvorosa. Aliás, uma das coisas muito interessantes que eu vi, hoje quando eu estava saindo do meu hotel, era: agora existe o medo do que vai acontecer. Esse medo. Né? Também me lembro da época da Copa do Mundo, essa que a gente perdeu, a última, e que antes do primeiro jogo, as pessoas, os jogadores foram lá dar entrevista, né? E eles diziam algo do tipo: o problema é a ansiedade que aparece. Né? Antes do primeiro jogo, né, Júlio? Antes do primeiro jogo. Então, voltando para Fátima. Então, Fátima entrou no mundo árabe, viu aquelas tendas todas feitas de pano, todas aquelas coisas. E ela se perguntou: as pessoas moram em panos, em casas de pano, né, de formas diferentes, tamanhos diferentes e várias coisas assim. E ela ficava olhando assim, de alguma forma, tentando fazer sentido. E um dia, numa dessas muitas viagens e tal, o pai queria que ela arranjasse um marido, que talvez pudesse dar continuidade aos negócios que ele tinha e tal. Então, numa das viagens, eis que eles enfrentam uma terrível tempestade, aquelas de ventos e mares jogando para
lá, para cá, e todas aquelas coisas assim como nós interiormente podemos nos dar conta de coisas que foram tempestades, numa metáfora, tentando fazer uma conexão agora. Então, os ventos jogavam para lá, para cá, para lá, para cá. E aí o navio se chocou contra os recifes, não foi em Recife, mas foram os recifes, ou no Recife, né, dependendo da linguagem que se usa para tentar entender ou não aquilo que vai ou não acontecer. Então, ele partiu e tal, e aí ela viu o pai se afogar, outras pessoas, e ela conseguiu se agarrar em alguma coisa e flutuando, naquele estado meio letárgico, semi-consciente ou algo parecido. Isso até que ela se dá conta de ter chegado numa praia e uma família acolhe ela e cuida dela, toma conta dela, e ela se dá conta da perda, da mudança, de tudo aquilo que ela sentiu medo, sentiu ansiedade, né? E uma série de outras coisas, ou não sei como é que ela chamou todas essas coisas que ela estava sentindo, talvez tivesse outros nomes para ela, não sei. Né? Isso é interessante. Vocês veem o ponto? Então, ela começa a voltar, eles começam a cuidar dela e tal, e eles começaram a ensinar para ela, para ajudá-la a se distrair e tal, a arte que eles tinham maestria, que é a arte de tecer. O nome desse ponto é Fátima Fiandeira. Então, ela aprendeu a usar aquelas rodas de tecer e a tecer tramos diversos de tecidos para fazer panos diferentes, tecidos diferentes e tal. E o tempo vai passando, não sei se foram meses, anos, isso não está muito claro agora sobre o que aconteceu naquela coisa anterior. E um dia, quando ela já estava ali, conformada, lidando com aquela situação, com todas aquelas coisas, ela vai no outro lado da ilha, que ela não deveria ir, mas sabe como é que a gente às vezes tem curiosidade, né, de explorar outras coisas diferentes daquelas que a gente sabe. E aí ela vai para o outro lado da ilha e de repente um grupo de piratas sequestra e leva ela da ilha e leva-na para o mercado de escravos, para ela ser vendida como escrava. E aí de novo ela pensa que ela uma segunda perda, a segunda família dela, enfim, todas aquelas coisas lá que ela estava passando e tal. Um senhor a vê e percebe que era uma moça bonita, delicada, coisa e tal, que não era como outras pessoas que eles levavam lá para aquela feira. E ele decide comprar Fátima, porque ele pensou que sua esposa talvez pudesse precisar de uma dama de companhia, seria bom para a moça também, estar numa casa de família, uma coisa boa, então ele compra Fátima, chega em casa, e quando chega em casa, ele se dá conta, ele também tinha navios, né? Que ele fabricava mastros de navio. Então ele tinha uma espécie de atividade, não podemos dizer de uma empresa ainda, né? Porque naquela época do navio era uma empresa, no sentido que a gente conhece, mas era algo dessa forma, assim, né? Então, ele, mastros de navio, então ele fazia os mastros e entregava onde havia navio. E chegando lá, ele descobre que naquela época, né, os navios eram mais frágeis e tal, de madeira, coisa e tal. E o navio também afundou os navios dele, ele só ficou um navio, ele teve que dispensar todo mundo para reduzir os custos, e ele, Fátima e a esposa começam a trabalhar para reconstruir o negócio, e ela se dedica totalmente, agradecida pela oportunidade, e não só aprende tudo, o casal já tinha uma certa idade e tal, ela aprende todas as coisas e que vão sendo ensinadas, a coisa vai entrando assim na mente, vai arrumando junto com as outras coisas que ela sabia de alguma forma. E aí, de repente, ela começa a sair lá com os navios e fica uma espécie de gerente, mas também não era esse o nome que se dava, se é que se dava um nome, né? E ela começa a fechar com navio de lá para cá, de cá para lá e tal, e ela fica à frente do negócio, ganha muita experiência e tal, e isso que de novo, né, o destino vai surpreendendo a gente com tantas coisas, às vezes a gente pensa que está tudo sob controle. Isso me lembra de uma palestra recente que eu assisti com um dos grandes criadores da PNL, Robert Dills, que cita Steve Gilligan, que é um outro grande da PNL, quando ele diz que bom que as coisas estão boas para você, porque viver significa lidar com desafios, né? E se você acha que está tudo bom agora, é por vir esse momento, porque vai vir uma tempestade, aí vai vir uma outra coisa aí, porque assim, a vida é assim. Né? Já perguntaram para o Richard Bandler, o pai da PNL, né? Qual é a causa dos problemas das pessoas? Ele diz nascimento. Basta você nascer que você o esperar. Então, outro acidente, ela de novo se vê lá flutuando
e tal, e se dando conta de novo, né, de que tinha uma estabilidade. Chega em um outro momento, está fazendo algo bom que lhe gerava conhecimento, relações, e, enfim, uma série de coisas, e ela de novo se vê meio que já passei por isso antes ou não e tal. Ela para numa outra praia e ela descobre de repente que ela abriu bem os olhos, mas todo mundo com os olhos puxadinhos, assim. Ela foi parar na velha China. E as pessoas cuidam dela, etc. E tal. Logo assim que ela se recupera, alguém diz para ela: a senhora precisa ver o imperador. A senhora precisa ver o imperador. Mas por quê? A senhora tem que ver o imperador. Ela começou a se perguntar, talvez, se tinham feito alguma coisa errada. Mas, enfim, ela, tá bom, vou ver o imperador e tal, arranjar alguém para interpretar a diferença da linguagem. Né? E ela chega lá para ver o imperador, e o imperador pergunta: senhora, a senhora sabe como construir uma tenda? Ela para, olha uma tenda, ela dá um passo atrás. Eu nunca construí uma tenda. Nunca fiz isso. Mas não era uma tendinha, não. Ele queria uma espécie de palácio na forma de tenda para o verão, uma coisa grande para toda a corte, convidados e tal, ficar ali, com vários tipos de ambientes específicos. Não era uma tendinha quadradinha, um chapéuzinho, não. Não um todo que a gente pode entrar de alguma coisa. Era uma coisa, né, mirabolante. Ela deu um passo para trás e ela começou a se dar conta de várias coisas. Primeiro, ela começou a lembrar que a referência que ela tinha dentro da mente dela para a tenda, ela volta lá para o linguário e descobre que ela viu tendas de tamanhos, formas, tecidos diferentes. Que tecidos? Ela se dá conta que ela aprendeu nessa vida dela a fazer tecidos de diversas formas, de tramas diferentes, de vários tipos diferentes. E como é que eu vou sustentar isso? Ela se deu conta que ela podia fazer máscara de navio. Então ela juntou todas essas coisas que ela aprendeu aqui e ali e que aparentemente se perderam. E juntando tudo isso, ela se deu conta de que, apesar dela nunca ter feito uma tenda antes, ela tinha todo o conhecimento, todos os recursos já dentro dela, disponíveis para que ela pudesse construir a mudança necessária e fazer a tenda lá para o imperador. E assim ela fez, mobilizou pessoas do imperador com todos os recursos para ela, e ela conseguiu fazer uma tenda maravilhosa, foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E o imperador ficou extremamente agradecido por ela ter feito isso. E perguntou: a senhora pode pedir que eu faça isso? Se a senhora quer entrar no navio e ir embora? Ela disse: não! Navio não. Provavelmente ela desenvolveu uma fobia, né? Enfim, não sabemos, né? Mas ela disse: não, quero ficar aqui. E queria ficar bem aqui, terra firme, quietinha, coisa e tal. E aí ela não é boba nem nada, ela casa com o filho do imperador, né? Falando em metas, né? E ela é feliz até o resto dos seus dias. Então, eu fico me perguntando o que vocês já fizeram em termos de conexões disso tudo, com o que a gente está falando aqui sobre PNL, com esse tema que a gente vai falar aqui, que é PNL, medos, fobias e ansiedade. Quando eu vi esse nome grande, eu comecei a ficar ansioso, eu queria trabalhar todas essas coisas aqui com vocês. Na verdade, quer fazer o nosso coffee break só para eu... 10h40. Na verdade, assim, todas essas coisas são parte de como nós estamos estruturando as coisas dentro da gente. Isso é abordado ao longo da formação de programação neurolinguística, practitioner, no master, no trainer, no coaching e tal, de N maneiras diferentes. Né? A gente tem aqui até um meio-dia, né, para fazer com que muitas dessas coisas já diferentes sendo processadas nas mentes, pelo menos de vocês que ouvem e vão reproduzindo essa mudança de alguma forma aí, possam levar alguma mensagem sobre isso. Eu vou fazer uma palestra eminentemente prática. Eu só vou fazer um enquadramento inicial de alguns conceitos essenciais e nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui, eu vou pedir alguns voluntários, nós vamos trabalhar aqui, trabalhar ali, trabalhar ao mesmo tempo. Nós já começamos a trabalhar há muito tempo, desde o início da palestra, não é Masters em PNL. Nós estamos aqui já trabalhando, juntando todas essas coisas que começou lá com o Mário, que já estão sendo processadas aqui de alguma forma ali dentro. E vão continuar, mas vocês vão ver isso de uma maneira mais explícita. Aqui tem algumas coisas bem específicas que a gente
vai falar, claro que eu poderia dar um curso inteiro sobre isso aí, de meses, né? Mas hoje aqui a gente vai dar uma mensagem, trocar uma ideia sobre isso com vocês e tal. Rapidamente, eu quero só me apresentar um pouco mais para vocês. Né? Eu tenho 25 anos de estrada aí, no curso de palestras. Eu comecei falando sobre hipnose, estudando hipnose com 13, 14 anos de idade. Estudei outras coisas ligadas ao desenvolvimento humano no Brasil, fora do Brasil e tal. Depois fui me formando em psicologia, estudei psicologia, nunca consegui ser um psicólogo tradicional, porque eu já lia sobre física quântica, paradigmas e tal, então eu não conseguia usar um modelo que reduzia a personalidade humana a uma bomba hidráulica, que é o modelo freudiano, ou um iceberg também. Freud é um cara maravilhoso, fantástico, incrível, e a contribuição dele é inegável, fantástica. Mas o mundo continuou depois disso. Então, tudo isso que apareceu naquele filme, que muitos de vocês já devem ter visto, Quem Somos Nós, que fala sobre aquela coisa, né, da física quântica e tal, eu já lia no Friedrich Capra, com 16 anos de idade, num livro chamado Ponto de Mutação. Então, eu nunca consegui ser um psicólogo tradicional, mas ainda não tinha essa ferramenta da PNL. Comecei a trabalhar, atender com resultados já bem mais bacanas do que outras pessoas, porque eu não ia naquela linha tradicional. No entanto, quando eu descobri a programação neurolinguística, eu até falei para o pessoal aqui que fez o master comigo, aqui, que como é que eu falava do reenquadramento, né? Que o primeiro reenquadramento que eu tive que fazer na minha vida foi a PNL, porque a primeira vez que eu ouvi PNL, como assim programar pessoas? Como assim? Não pode, isso está errado. Então, sem saber o que era naquela eloquência que a ignorância às vezes nos dá, porque a gente não conhece e fica falando daquilo que a gente não conhece, né? Eu vociferava contra a programação neurolinguística, dizendo que era impossível, que era um absurdo programar pessoas, sem ter ainda aprendido que programação é um nome, apenas um nome, né? E tem a ver com um contexto também quando surgiu. Que a PNL surgiu nos anos 70, quando a coisa do computador começou a aparecer. Então, usou-se o nome de programação neuro, né? Neuro porque lida com o cérebro, com o sistema nervoso. O que a PNL faz não é trabalhar com modelos abstratos de pensamento. A PNL trabalha com conhecimento de como o cérebro funciona. Então, alguns exercícios, você faz algumas coisas da maneira e na sequência que você faz, ajudam com que o cérebro processe já de modo diferente coisas que estão acontecendo com vocês. E linguística tem a ver com tudo quanto é tipo de linguagem, com tudo aquilo que a gente fala, não só a linguagem daqui, mas principalmente a linguagem daqui, do corpo. Né? O que o corpo diz, o que o corpo faz, o que a gente expressa e aprende de várias maneiras diferentes, de várias formas. Né? E programação no sentido de mover daqui para ali. Né? Porque a PNL, sim, tem algumas coisas que são orientadas, que são estruturadas. É diferente de uma sessão com um framing aberto, onde você fala, e às vezes passam 20 anos e você não trabalha uma fobia, e muitas vezes a gente trabalha isso por uma sessão, meia sessão. A gente trabalha o impacto de uma fobia na vida de uma pessoa. Né? Nós fizemos um programa aqui, filmamos inclusive aqui para a Rede TV ano passado, sobre medo de dirigir, foi muito engraçado. Isso está no meu site, no YouTube. No meu site tem mais de 400 vídeos, tem muita coisa que a gente faz aqui nos nossos cursos. Minha missão, minha forma de divulgar isso para as pessoas. Já me acusaram de prostituir a PNL por conta disso, né? Como a gente sempre pode gerar novas coisas, né? Mas eu coloco técnicas, uma série de coisas assim, está lá no canal do vídeo. Então, algumas pessoas tinham medo de dirigir, e então estão fazendo uma reportagem sobre isso. Será que a PNL pode ajudar as pessoas a parar de ter medo de dirigir? Né? Então, eles apresentaram antes um grupo que tem muito sucesso, que a pessoa fica 2 anos num processo terapêutico. Depois de 2 anos, ela começa a decidir se ela vai entrar no carro ou não. E aí ela começa a entrar no carro, ou seja, a coisa demora vários anos. E aí trouxeram algumas pessoas para a gente trabalhar. Nós trabalhamos mais ou menos uns 20 minutos em grupo, né? Porque não deu tempo de fazer individualmente e tal, então a gente fez isso em 20 minutos e tal. Todas as pessoas se ali dirigindo. Né? As pessoas tinham medo de dirigir, não entravam no carro, tinham pânico, inclusive uma delas foi filmada e tal. Né? Todas as pessoas ali voltaram a dirigir. 2 anos. É claro que cada um cada um tem um modelo, cada um tem uma estrutura, mas a PNL, justamente por trabalhar nessa estrutura da mente, acelera alguns processos. Por exemplo, você fica 20 anos fazendo psicoterapia.
Né? Ah, o meu problema, minha angústia, meu problema, meus traumas. Eu sempre pergunto se a pessoa guarda os traumas dela, os medos, dentro do guarda-roupa com os sapatos dela. Né? E tem que saber, né, onde ela guarda os traumas delas com as outras coisas dela. Né? Então, a gente estava trabalhando todas essas coisas e tal, e quando você trabalha isso, a mente, de uma maneira geral, começa a buscar outros caminhos, outras possibilidades. Então, você fica lá 20 anos, meu problema, meu trauma, minha angústia, meu medo. Aí tem uma hora que acho que aquilo enche o saco, perdão uma palavra, você diz assim, quer saber? Não vou pensar nisso não. Vou pensar nisso agora, que é melhor. Né? Basicamente, eu estou descrevendo para vocês, depois de 20 anos, se o terapeuta não morrer antes do cliente, um processo que a gente faz em 5 minutos, chamado switch, na nossa neurolinguística, né? Você troca uma coisa com a outra. Porque quando a pessoa passa 20 anos e não morre de tédio, falando dessas coisas todas, tem um momento que ela diz assim, agora eu não quero mais isso, agora eu quero isso. Ela faz o switch, só que você não precisa passar por 20 anos. Não é necessário que demore 20 anos. E o mundo hoje, eu acho que por que a PNL está ficando cada vez mais conhecida, cada vez mais forte? Porque o mundo hoje está numa velocidade que não existe mais 10, 15, 20 anos para você ter um insight que vai afetar o seu trabalho, para você ter um insight que possa mudar um relacionamento, porque tudo está indo assim. Não sou eu que acho, não, é o mundo que está andando mais rápido. Tudo está indo e vindo cada vez mais rápido. Então a PNL, o coaching, essas ferramentas que mais rapidamente fazem as coisas acontecerem, estão ajudando as pessoas a irem mais rápido. E nem por isso você perde a profundidade, você perde o humano, os sentimentos, as emoções, todas essas coisas. Porque, claro, em qualquer área existem pessoas que distorcem um pouco essa história, e na PNL, evidentemente, tem algumas pessoas também que distorcem isso e acham que faz uma técnica e a sua vida está resolvida. Não é bem isso. As técnicas funcionam e são muito poderosas, mas o profissional que vai acompanhar uma pessoa, ele vai estar trabalhando aquilo numa visão maior, numa visão mais profunda. Então você continua com a mesma coisa do humanismo, do lidar com a pessoa, de respeitar aquela pessoa com ética. Outras pessoas que não conhecem direito a PNL, da psicologia clássica, acham que a PNL nega a dor, o sofrimento, os problemas da pessoa. Nada disso. Pelo contrário, você parte disso, mas você não fica aqui. Você parte daqui e vai para uma outra coisa. E vai buscando já desde o início outras possibilidades. Então, vamos falar um pouco disso, como eu estava dizendo, tenho aí vários anos de trabalho, publiquei várias coisas aqui no Brasil, no exterior, enfim, tem alguns materiais nossos aí para vocês. Aqui é minha foto com o Instagram, meu orgulho mental, pai da PNL, eu tive no ano passado, agora estarei de novo esse ano, mais de uma vez. Enfim, né, às vezes a gente tem que ir na fonte. Uma das coisas que eu acho muito importante para quem vai seguindo aí com a PNL agora, é a importância de você realmente deixar a PNL acontecer no seu sistema. Porque PNL é muito mais do que as técnicas em si, que são fantásticas. A PNL é, na verdade, algo muito mais amplo do que isso. A PNL é uma atitude. Aliás, uma das várias definições de PNL, do Richard Bandler, é que a PNL é uma atitude que deixa um rastro de técnicas. Então, assim, um dos melhores profissionais que eu já conheci, que eu tive o prazer de reencontrar recentemente, é um americano chamado Tom Best. Ele não tem um certificado de treino de PNL, porque na época que ele estudou com John Grinder e Richard Bandler, não havia practitioner, master, trainer, blá 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 blá. Só havia PNL, você ficava um mês quase imerso lá com eles, você aprendia tudo isso que eles ensinam em todos esses livros. Não tinha essa divisão. Então ele diz, bom, eu não tenho esse certificado de treino, ele dá o trainer's training. Mas ele não precisa, né? Ele já tem 35 anos de PNL, ele estava lá desde o início, viu a PNL bebezinha ainda acontecendo na história. Então mais do que papel, tem papel fácil. Né? Você vai lá, papel, você é isso que eu pegou. PNL, na verdade, é uma atitude. Você tem isso no seu sistema, praticar. Eu recomendo a todo mundo que faz comigo o practitioner, o master, toda a formação de PNL, que pratique, que peguem aquelas técnicas, que peguem aquele pensamento e levem para a sua vida. Tem um diário, que escrevam. Vocês vários estão fazendo notas aí, depois peguem essas notas, as notas que estão aqui, as notas que vão ficar aqui e aqui,
e começa a pensar como é que isso na minha vida de alguma forma agora vai ser utilizado, eu posso pensar em fazer conexões, né, a respeito de todas essas coisas. Então a coisa mais importante é isso, porque você na verdade desenvolve uma habilidade, a habilidade de direcionar a sua mente consciente e inconsciente agora para poder aprender cada vez mais e mais a respeito do que você pode fazer com você e na sua interação com outras pessoas. Porque quando você for aplicar a PNL, você vai estar sendo você. Essa é a melhor atitude da PNL. É a pessoa que leva para a neurologia a PNL, né, que traz para si o seu sistema. Tem muitos da definição da PNL, sistema significa você. Até essa coisa muito bacana que foi falada pelo Mike, né, do corpo, mente e tal, na verdade é uma coisa só. Do ponto de vista quântico, energético, tem. Isso é uma divisão que foi feita numa época histórica, porque tinha que se liberar os corpos e deixar a alma para a religião. Então, desde aí veio essa divisão, que na verdade nunca houve. Não tem corpo e mente. Tem o sistema, tem você, enquanto uma pessoa só. E essa coisa muito importante, até para quando a gente já entrando daqui a pouco na história dos medos, das fobias, todas essas coisas assim, a gente possa se dar conta que esse sistema tem recursos, tal como na história da Fátima. Ela tinha todos os recursos que ela precisava, dentro dela o tempo todo, só que ela não sabia que precisaria usá-los. E num determinado momento ela poderia ter virado para o imperador e ter dito, não sei fazer tendas, nunca fiz uma. No entanto, ela deu um passo atrás e se perguntou, o que eu sei sobre tendas, o que eu sei sobre mim mesma? Né? A mesma coisa vocês talvez possam já estar se perguntando de alguma forma dentro da mente de vocês. Né? O que eu sei sobre o meu trabalho, meu relacionamento, minha família, minha comunidade, minha espiritualidade? Né? Cada um tem vários aspectos de sua vida. O que eu sei e o que eu posso descobrir ainda? Que existe dentro de mim, onde eu posso de alguma forma agora funcionar melhor dentro de todas essas instâncias aí. Então é isso que eu quero inspirar em vocês aí, mostrar, principalmente porque eu sou psicólogo, eu tenho 20 anos de formado, atendo como psicólogo clínico ainda, faço vários trabalhos na área de consultoria e tal. Então, pela própria experiência, usar a PNL mudou primeiro a minha vida. Né? Eu sou uma daquelas pessoas que dizem, gente, a PNL mudou a minha vida, mudou mesmo. Assim, foi total. Completamente. E segundo, mudou a vida dos meus clientes, das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu interajo. A coisa mais feliz é receber toda semana um monte de e-mails de pessoas que assistem os meus vídeos na internet e dizer assim, lá, às vezes num país da África que fala língua portuguesa, ou em Portugal, ou aqui no Brasil, olha, seus vídeos mudaram a minha vida. Não foram os meus vídeos, é a própria pessoa se dando a oportunidade de interagir com aquilo, veio para dentro de si e descobriu os recursos que sempre estiveram lá. E as pessoas dizendo, poxa, a minha família toda está fazendo esses trabalhos e está mudando de alguma forma. Então, a PNL realmente tem essa coisa. Né? E por que muita gente ainda não conhece? Porque ainda é muito novo, tem 40 anos a PNL. Se você pensar que a psicanálise freudiana tem 100 e tantos anos, a PNL tem 40 anos recém-completos. Agora, os estudadores ainda estão vivos, atuando no mundo aí, dando cursos, palestras e tal. Agora, já houve uma época que se pensou que a PNL fosse determinar e tal, mas o mundo mudou de uma tal maneira onde a PNL passou a ser parte desse mundo. Hoje a PNL, inclusive, tem apoio da ONU, tem apoio de um monte de organizações, uma série de outras coisas assim. Então, é algo que veio para ficar e é muito congruente com esse momento. Então, vamos agora entrar especificamente nessa história. Quem sente, não precisa dizer exatamente o que, tá? Sente ou sentiu, quem tem medo, ansiedade, fobia, preocupação, vamos lá, medo, quem sente ou já sentiu medo? Quem tem medo? Quem tem medo? Você tem? Você tem? Manda pra cá. Quem mais tem medo? Onde você guarda o seu medo? Quem quer que seja? Onde você guarda? No armário? Eu guardo no cantinho da sala. No cantinho da sala? Cabe? Quanto pesa o medo? Vocês já tiraram certificado de propriedade do medo de vocês? Até porque se é nosso,
Né? É verdade? Se é nosso, é bom a gente às vezes se registrar em cartório, porque senão ele pode ir embora assim. Né? Porque senão, cara, é bom tirar o certificado de propriedade, direitos autorais, registrar na Biblioteca Nacional, né? Porque senão ele vai embora, outra pessoa pega, usa seu livro, fica com o seu livro. Né? Então, por que eu estou fazendo todas essas brincadeiras sobre medo, ansiedade, fobia, preocupação? Para a gente começar a perceber, na verdade, que isso tudo tem a ver com esses nomes que a gente está dando, medo. A primeira coisa que muitas vezes o cliente me diz assim, eu acho que eu tenho uma fobia. Você acha que eu tenho uma fobia? Psicólogo, eu digo assim, acho que não. Psiquiatria, de psicologia, então ele disse que ele encontrava inúmeras referências sobre problemas e diagnósticos do que estava errado com as pessoas. Ele não achou uma referência dos maiores livros e tal, e tal, do que poderia ser feito para dar certo, ou como tratar efetivamente algumas dessas coisas. E é interessante porque nem Richard Bandler, nem John Grinder, que começaram o processo, eram psicólogos ou psiquiatras. Richard Bandler era especialista em informática e físico, e o John Grinder era linguista. Então, na verdade, isso é bacana, porque foi um outro mapa, como a PNL fala, né? O mapa e o território. O território é a realidade, o mapa é como você descreve a realidade. Né? Como lá no avião, eu disse, estava falando, será que eu já mudei de estado? Então, em algum momento, eu olho para aquele mapa e vejo cores diferentes. Então, verde é a Amazônia, aí tem esse tamanho e tal, ali tem colinas, o clima ali e tal, então tem vários mapas possíveis sobre os territórios. No entanto, você percebe que nenhum mapa dá conta de tudo que acontece no território. Né? Mesmo que seja um lugar pequenininho, eu estive agora no início do ano, numa cidade na República Tcheca, maravilhosa, recomendo, se vocês forem do lado de lá, chamada Český Krumlov, uma cidade medieval fantástica, pequenininha, assim, pequenininha, acabou a cidade. Então o mapa tinha tudo, parecia que tinha tudo, mas quando você chegava lá no território, turma, você se dá conta que não é bem assim, que por mais que o lugar que fosse pequeno e o mapa era grande, então parecia que tinha tudo lá, tinha algumas referências válidas, mas não tinha tudo o que estava acontecendo lá. Por exemplo, eu cheguei lá, estava nevando, não tinha neve no mapa. Então existem mapas, existem territórios diferentes. Então é uma das coisas que a gente vai aprendendo com todas essas coisas. Então eu como psicólogo digo, eu acho que você não tem não. Né? Aí a pessoa começa a desafiar aquele mapa que ela trouxe. Então, veja bem, eu não estou negando que ela tem uma história, eu estou desafiando aquele mapa que ela está trazendo. Vamos começar a falar um pouquinho mais disso. Olhem para essa história aí, vamos ver essa história aí. Sabe o carrinho de jardim, né, que você está fazendo jardim com terra, com um monte de coisa? Né? Aqui são algumas das coisas que você pode ter, são patrocinando essa palestra. Né? Então, celular, bolsa, caderno, computador, né? Medo, ansiedade, fobia. Aí eu quero que vocês olhem aqui para o carrinho de jardim. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o que eu posso botar no carrinho de jardim? Eu posso botar o celular no carrinho de jardim? Posso, né? Pega o celular, o carrinho, pode lá. Eu posso botar o computador no carrinho de jardim? Posso. Eu posso botar medo no carrinho de jardim? Eu posso botar o objeto do meu medo. Eu tenho medo de barata, eu ponho a barata no carrinho de jardim. Mas não é o medo que está aqui dentro. Coisa interessante, né? Eu posso botar coisas no carrinho de jardim. Por isso é aquela brincadeira, quanto mede o seu medo? Né? Onde você guarda o seu medo? Eu posso guardar no carrinho de jardim alguma coisa, qualquer, mas eu não posso guardar o medo, porque não é uma coisa. Medo é um nome dado para um processo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre medos, fobias, ansiedades, é que nós não estamos lidando com coisas, mas as pessoas tratam como se fossem coisas. Vamos ver o contrário dessa história. Vamos pensar assim, nessa expressão em andamento. Qual que se ajusta melhor em em andamento? Celular em andamento. Esquisito, né? Agora, medo em andamento.
Né? Fobia em andamento, tem lugar aqui na frente, está ali. Então, na verdade, olha que coisa interessante. Vamos voltar. O celular fica bem no carrinho de mão, mas não fica bem no andamento. O medo não fica bem no carrinho de mão, medo, ansiedade, mas fica bem em andamento. Né? Isso mostra pra gente, talvez você esteja aí vendo, ouvindo, sentindo várias coisas dentro de você, que na verdade, medo, ansiedade, fobia e tal não são coisas, mas muitas pessoas tratam como se fossem. As pessoas entram no meu consultório, a minha angústia, o meu medo, a minha ansiedade. Você tirou o certificado de propriedade da sua ansiedade? Quanto mede a sua ansiedade? Né? Pum, a gente quebra o estado. Para começar. Né? Ou então a pessoa diz assim, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho fobia. Eu digo assim, você gosta de ser dono dessas coisas? Não é melhor você ter outras coisas melhores, um disco que seja mais interessante para você ouvir, para você relaxar, ou um ticket para um show preferido que vai fazer você se sentir bem. Né? Na verdade, a gente trata essas coisas como se fossem coisas, olha só, né? A gente trata tudo isso como se fossem coisas, mas não são coisas. Essa é uma coisa que quando esse processo que a gente estuda em PNL, nos cursos de formação, a gente chama de nominalização ou substantivação. É quando você trata algo que não é uma coisa como se fosse uma coisa. Minha ansiedade, meu medo, minha fobia, minha depressão, nenhuma dessas coisas vão no caminho de mão, mas ficam bem em andamento. Porque, na verdade, a gente está falando de um processo. Né? Só que algumas pessoas entram numa hipnose, numa auto-hipnose, de que o medo é uma coisa, e ela existe, é real. É real a experiência que ela está tendo. Mas o medo não é uma coisa. O medo é um processo. E uma das primeiras coisas que alguém expert em PNL faz é devolver isso para o lugar em andamento, para o processo, para que a pessoa perceba que não são coisas. Ela não tem angústia, ela não tem medo, ela tem sensações, ela está tendo uma experiência e ela está botando um rótulo nessa experiência e chamando ainda de medo, de ansiedade, de fobia. Então, tem uma história aí sobre como você está lidando com todas essas coisas. Isso é técnica de PNL avançada. É você devolver. E isso é uma dica para quem trabalha. Quem aqui trabalha com pessoas de uma maneira geral, seja treinamento, seja terapia, seja coaching, várias pessoas. Uma primeira dica é desafiar. Isso, claro, quando você faz o pratismo, você aprende, né, a fazer esse desafio, trabalhar com metamodelo, como a gente chama, que é desafiar essas estruturas. Mas de uma maneira geral, uma dica para você sobre medo, fobia, ansiedade e tal, é fazer a pessoa se dar conta, fazer essa brincadeira. Se eu tiver o certificado de propriedade da sua fobia, quanto mede o seu medo? Me dá seu medo, me dá aqui. Pronto. Então não tem o seu medo, já peguei. Aí eu tenho dentro do meu peito, tá onde? Vou fazer uma cirurgia, abrir ele para ver onde é que está? Porque não está. Né? Não está. É algo que é uma experiência que você está criando, e você está numa alucinação, né, como disse o Mike, que é alguma coisa real. Na verdade, todos nós alucinamos, né, de uma maneira geral, isso é impossível evitar de um certo ponto de vista. Se eu pergunto para vocês o que é isso, o que é isso? Eu já estou com medo. Vamos lá, não tenho medo, não tenho medo. Triângulo, pirâmide, 3 linhas. Né? O que é um triângulo? Geralmente as pessoas respondem triângulo. São 3 ângulos fechados. Quantos ângulos fechados eu tenho? Nenhum. Então nós temos algo que se parece com um triângulo, que poderia ser um triângulo, talvez até seja um triângulo, e eu tenha sido descuidado ao desenhá-lo. Né? Mas pode ser que seja outra coisa. Isso é uma alucinação, isso é um processo cognitivo, é uma coisa que a gente faz. É inevitável fazer isso, faz parte do funcionamento do cérebro. Quando você está diante de uma determinada coisa, automaticamente o seu cérebro começa uma pesquisa dentro de você para saber o que é essa coisa, ou aquilo, ou a experiência e tal, parece. Então você vai buscar no seu banco de dados
no seu banco de informações, o que parece aquilo ali que você está tendo, experimentando, vendo, ouvindo, sentindo. E assim acontece também com medo, ansiedade, fobia e tal. Você está diante de certas coisas e você começa a pesquisar o que isso se parece. Pirâmide, barco à vela, né, triângulo. Né? Então você começa a pesquisar. Então nesse momento a gente começa a alucinar, no bom sentido dessa brincadeira. Né? No sentido de que você começa a criar, você faz um processo que a PNL chama, tem 3 processos, que é distorção, omissão e generalização. Ao interagir com o território, nós criamos mapas. E para criar esses mapas da realidade, que significa dizer o que é o que significa o que significa aquele olhar que a minha esposa me deu, o que significa o silêncio diferente dessa semana do meu colega de trabalho. O tempo todo você tenta criar mapas do que está acontecendo com você. Para isso, você tem que muitas vezes omitir, ou seja, tirar alguma coisa que não cabe tudo. Né? Então você apaga algumas coisas e deixa outras. Você distorce, você olha, ela sempre ri, ela não está rindo. Isso significa que ela não gosta mais de mim. E, no entanto, a gente descobriu, nesse caso, que a pessoa que deixou de rir, aquela semana tinha ido ao dentista, tirou um dente aqui na frente, e ela estava encabulada de ficar rindo. Né? Então, várias pessoas achando que ela estava com algum problema pessoal grave, e muitas pessoas levaram para o nível pessoal também. Ela está com problema comigo, porque ela não ri para mim. Então, você distorce a realidade nesse momento. E generalização significa você levar aquilo para várias outras coisas. Então, eu cheguei lá, tive uma experiência X, então toda vez que eu tiver um contexto parecido, eu vou ter o mesmo comportamento. Isso faz com que você não tenha que toda hora enfiar o dedo na tomada e levar um choque. Né? Porque você generaliza, um choque já é suficiente. E muitas vezes você não precisa passar por aquilo. Alguém diz para você e você já generaliza com base naquela informação recebida. Então a gente faz isso aqui o tempo todo e nesse momento a gente começa a alucinar. Então o mapa não é o território, isso que a PNL diz, veio de Gregory Bates sobre isso e foi incorporado na programação do mundo. Então o mapa não é o território. Você nunca vai ter um acesso total ao território, porque para dar significado ao que quer que aconteça no território, interno ou externo, né? Até o Dills fala de uma coisa muito interessante, né, que o Robert Dills, né, para quem quiser pesquisar mais, ele fala do jogo interior e o jogo exterior. O jogo interior é o que está dentro de nós, o jogo exterior é o que acontece no mundo, porque às vezes tem coisas acontecendo no mundo com as quais nós interagimos, que é o jogo exterior que afeta o interior. Então isso acontece o tempo todo. Mas no jogo interior, principalmente, para lidar com qualquer coisa, uma experiência que a gente tem que pode gerar aquilo que você poderia ou não chamar de medo, ansiedade, fobia, você tem que distorcer, generalizar e omitir, e você cria um significado para a sua realidade. O mapa é o significado que você cria para alguma coisa. Para o mundo, de uma maneira geral, nós temos vários mapas sobrepostos, vamos dizer assim, um mapa de relacionamento, um mapa de trabalho, um mapa de uma série de coisas, do que significa se sentir seguro. Muitas pessoas que têm medo, muitas pessoas que têm medo, ou não, né? Muitas vezes elas estão esperando o ônibus que não vai passar naquele ponto. Vocês não veem o que eu quero dizer? Se você fica no ponto de ônibus esperando o ônibus 6 e ele não passa naquele ponto, você vai ficar frustrado, decepcionado, vai se sentir mal, porque deveria estar em outro lugar e tal. É a mesma coisa. Para essa coisa do medo, da fobia e tal, que as pessoas chamam, muitas pessoas têm alguma coisa muito estereotipada, que significa segurança, bem-estar. E quanto menos escolhas você tem, mais difícil é você conseguir se sentir daquela maneira. Porque se eu só posso me sentir seguro com 10 fatores, então se eu tenho uma outra experiência, eu não me sinto seguro. Se eu só posso me sentir seguro num relacionamento, se a pessoa me telefonar 5 vezes por dia e a pessoa não pode me telefonar 5 vezes por dia, então eu me sinto seguro, porque eu determinei aquela regra. Eu criei aquele mapa da realidade. Então todos nós alucinamos no sentido de que nós criamos mapas, mas enfim, qual é a solução? É estar revendo esses mapas, revendo aquilo que a gente pensa que é real. Será que é isso mesmo? Né? Porque todos nós somos muito mais do que isso. E é isso que a PNL vem nos ensinando de uma maneira geral. Enfim, como é que nós aprendemos medos?
medo, fobia, etc. Você pode aprender através de um exemplo, você pode aprender através de um trauma, ou seja, existem algumas experiências que a gente chama de traumáticas, que são aquelas onde você passa pela experiência e ela deixa um impacto. Então, existe até o estresse pós-traumático, um outro nome que se dá, onde você passa por uma experiência e não processa aquilo muito bem e carrega ainda o impacto com você, porque você quer, né? Você diz, me dá o impacto, me dá o impacto, me dá o impacto. O trauma significaria ter passado por uma experiência marcante, repetição. Se de repente você passa sempre por uma experiência e tem uma sensação parecida, um sentimento parecido, ou informação. Algumas vezes, eu estava acompanhando um grupo de pessoas que ia fazer uma apresentação, eles estavam se sentindo seguros, mas eles estão aprendendo ainda a falar em público e tal, né? E todo mundo passava por eles assim, bem, sua apresentação é hoje. Está nervosa? Porque todo mundo que fica lá na frente fica nervoso. Eu fiquei, conheço um monte de gente que fica, então a pessoa começa a jogar informações que podem ajudar você a achar que o mapa seria aquele, se não tivesse mudado. Então, na verdade, isso tudo pode gerar aquilo que nós chamamos de medo, coisa e tal. Eu vou falar mais um pouquinho até o horário do coffee break, aí a gente vai fazer prática, vamos fazer vivências, uma série de coisas assim. Eu só quero trabalhar uma moldura comum para a gente poder trabalhar aqui. Quem tem medo do medo? Quem tem medo do medo? O medo é uma emoção humana básica que evoluiu para nos proteger. Na verdade, isso que a gente chama de medo é uma referência e ter alguma coisa que nos alerta sobre o que pode acontecer, possibilidades e tal, isso é uma coisa boa. Não significa que ela tenha que vir assim, né? Ela pode vir assim, você já considerou essa possibilidade? Você está atento para as várias possibilidades, não precisa ficar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa voz pode vir de várias maneiras diferentes. Essas sensações podem vir. Em vez de você ficar com medo, você pode ter uma sensação boa. Que bom que eu tenho um sinalizador dentro de mim. Sinalizador, legal, né? Sinalizador, né? Que bom que eu tenho um sinalizador pronto dentro de mim que me ajuda de alguma maneira a perceber as possibilidades. O fato de você ter esse sinalizador dentro não quer dizer que você tem que saber disso. Né? Existem várias possibilidades. Então, tem algo aqui que vai te ajudar sempre. Mas não quer dizer que tem que vir da maneira que está vindo, ou estava. Né? Mistura um fato externo com um significado imaginado, a coisa do jogo interior e exterior que eu falei, que o Robert Dill se refere. Existe algo concreto, às vezes a pessoa passou por um acidente mesmo, teve uma experiência marcante, algo concreto, não é fruto da imaginação dela, algo aconteceu. Só que como você processa isso, dessa forma já diferente, faz uma diferença sobre aquilo que seria o medo. E, além disso, atrás do medo, ao medo de perder algo importante. Estudos mostram isso, que atrás do medo, dos medos, tudo aquilo que na verdade a ansiedade é uma forma de medo também, a fobia é um medo que virou outra coisa maior e tal. Na verdade, existe o medo de perder algo importante. Algo mais importante do que aquilo ali está em jogo na questão. Ok? Medo autêntico e medo imaginário. Medo autêntico é aquilo que tem uma coisa concreta. Existem alguns lugares à noite que, se você for, você corre risco de vida. No Brasil, em outros lugares. Isso é real. Agora eu não tenho medo, vou passar lá num lugar onde eu posso ser assaltado, morto, levar um tiro. Eu começo a ficar preocupado com pessoas que querem fazer essas coisas, andar em cima de brasas, para quê, né? Então, o medo autêntico é quando você realmente tem uma coisa lá fora acontecendo. Essa coisa pode ser perigosa, ela pode gerar ferimentos, ela pode gerar um estado desagradável que você não quer passar por ele, pode ser emocional também, né? E nós temos o medo irreal, que é fruto da imaginação. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente pergunta o que seria isso, se isso, né, isso que você ainda acha que é uma coisa, mas que, porque você não usou certificado de propriedade, talvez já possa ir embora. Então as pessoas começam a se dar conta que, na verdade, muitas coisas nem são coisas. Então essas coisas são irreais. Agora nós temos a sensação da experiência é real.
naquele momento, aquilo que a gente acredita é realidade. Já se amarrou pessoas na época do nazismo, atrás, que andaram nos olhos e disseram assim: nós vamos anestesiar você, vamos cortar seus pulsos e você vai sangrar até morrer. Aí eles faziam assim com as pessoas, passavam uma pasta de dente, assim, anestesia, agora nós vamos cortar. Aí com a unha ou alguma coisa faziam assim, como se estivesse cortando, eles botavam uma mangueira, alguma coisa assim, caindo na unha morna em cima, só que sem cortar, sem nada. A maioria morreu porque achou que estava morrendo. Como tem um caso que o Mano conta também, que ele acompanhou de uma pessoa, de um homem, que foi mandado para casa, ele tinha muita idade, meio ignorante lá na Escócia, assim, não tinha educação, meio assim, mas ele tinha câncer e câncer terminal. Ele falou: não tem mais nada a se fazer por ele, manda ele para casa. Manda ele para casa. Só que ninguém disse para ele que ele tinha câncer terminal, então ele achou que ele estava bom. E aí ele foi para casa, viveu 17 anos mais. Isso faz a gente pensar, né? Você vê meu ponto? Então, na verdade, essas sensações são reais. Então, aquilo que a gente diz, pensa e ouve sobre nós mesmos é muito importante. Isso ajuda a criar a nossa realidade. Como o Mike disse, a gente pensa na forma de imagem, de sensação, de diálogo interno, vozes internas e tal. E como o que a gente pensa e como a gente pensa, sequencia essas coisas. Às vezes basta mudar a sequência, que você já quer. Então, na verdade, a sequência faz uma importância também muito grande. A experiência na hora é real, até que você já encontra consciente ou inconscientemente alguma forma de mudar. Existem alguns medos básicos que já vêm com a gente. É o medo de cair, que a criança traz, e o medo de barulho alto. O bebê vem com esse medo. Isso é biológico. Alguns falam do medo de abandono, mas isso é polêmico. O resto todo é aprendido. E alguns são bons. Por exemplo, e o medo de ficar parado na frente do caminhão? Isso é bom a gente aprender, né? E o medo de a gente botar a mão na panela quente também é bom a gente aprender isso, né? Alguma coisa assim. Mas o resto todo é aprendido. E se você aprende de uma forma diferente, você também pode aprender outra coisa. Eu fico me perguntando por que vocês aí já começaram. Aqueles que tinham levantado a mão, que tinham essas coisas, e agora já sabem que não tem porque não é uma coisa, eu fico me perguntando quanto vocês, de alguma forma diferente, já vão organizando tudo aí, do seu jeito, da sua maneira, etc. O medo pode até ser prazeroso. Quem gosta de montanha-russa? E você vai sentir medo. Alguns chamam isso de prazer. Interessante, né? Às vezes o cara do banco 1 tem medo e sente a mesma coisa que a pessoa do banco 2 sente, mas chama de prazer. Coisa interessante, um filme de terror. Você vai ver a pessoa aí sai dali suando e tal, mas gosta, né? Porque é bom. Quando que o medo pode ser prazeroso? Quando nós temos a certeza de que não existe um perigo real. Você sabe que não tem perigo real. E quando você sabe isso, tudo muda. Quando sabemos que a situação terminará em algum momento. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, eu trabalho muito com isso, como coach, como terapeuta. A coisa do avião, né? Nem todo mundo que anda de avião ama andar de avião, mas a pessoa sabe que vai terminar. Outras pessoas adoram, eu adoro, eu acho máximo trabalhar nas nuvens, né? Na chuva, no alto, sentir que de alguma forma diferente eu me movo pelo espaço. Mas outras pessoas não querem, não estão abertas para gostar disso. Elas sentem até um certo medo, mas elas andam de avião. Elas andam de avião porque elas sabem que aquilo ali vai terminar. Vai acabar, é seguro, né, e tal. Então, cada um se relaciona e se posiciona de uma maneira diferente. Agora, nós podemos nos induzir a ter medo. Isso é muito importante. Quando a gente olha para tudo isso, a gente observa que muitas dessas experiências, nós estudamos em programação neurolinguística, já desde o Batista, alguma coisa chamada estratégia. Estratégias são as coisas que nós pensamos, fazemos e como nós sequenciamos tudo isso, imagens, sensação,
que a gente diz para a gente mesmo, como a gente se comporta em relação a isso, as crenças que nós temos, aquilo que a gente pensa, e toda a maneira como nós sequenciamos tudo isso e arrumamos. Nós temos, muitas vezes, muitos veem mais do que ouvem mais, prestam atenção mais no que diz para si mesmo, do que aquilo que eles sentem. Muitas vezes aquilo que você vê, um vê preto, outro vê branco, são as submodalidades, como nós chamamos na programação neurolinguística. Tudo isso, quando a gente analisa um medo, a gente observa que existe uma estratégia. Nós vamos ver isso na demonstração. Antes do coffee break, a gente está na teoria, a gente já vai cair na prática já. E aí vocês vão ver isso na estratégia. Que existe uma estratégia. Que eu só consigo ter medo porque eu ainda sequencio certas coisas dentro do comportamento da minha mente de determinada maneira. Na hora que a gente dá tarefas diferentes para as outras pessoas, e que você muda, às vezes, um pouquinho essa estratégia. Por exemplo, já se sabe na programação neurolinguística que a maioria das pessoas, você já deve ter visto os livros, quando olha para cima e para a esquerda, está recordando alguma coisa. Quando ela olha para cima e para a direita, ela está criando alguma coisa na mente dela. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu digo assim, o que aconteceu? A pessoa é destra, porque 4% das pessoas canhotas têm esse objetivo, só 4%. Mas a pessoa era destra, eu percebi isso, coisa e tal, às vezes eu pergunto, não sei, você é destra ou canhoto? Não precisa ficar adivinhando, deixa eu adivinhar, não precisa destra ou canhoto. A pessoa assim, o que aconteceu? Aí eu comecei a me dar conta que a pessoa não estava se referindo à realidade, ela está em cima de uma referência de realidade, ela está colorindo, ela está dizendo coisas para ela mesma. Então muitas vezes você saca que a pessoa está criando uma coisa que não tem uma base na realidade, está tratando como se fosse realidade. Aí eu pedi para a pessoa olhar para cima e para a esquerda. Agora, o que aconteceu? A experiência já foi totalmente diferente. Porque nós mudamos, uma pequena mudança de estratégia. Um dos casos de uma moça que voltou a dirigir foi isso. Só com a mudança do movimento ocular ela voltou a dirigir. Parece incrível isso, mas está lá no vídeo. Acho que ela pode ser contatada, alguma coisa assim. Né? Só com a mudança do movimento ocular. Porque ela dizia assim, eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo fazer curva para a esquerda. Né? E ela estava olhando para um determinado lado. Quando nós pedimos para ela olhar para o outro lado, o olho ia sempre para cá, para a direita. Eu pedi para ela manter o olho para a esquerda. Ela conseguiu pensar na possibilidade de fazer curvas. Aí você diz, mas só isso? Porque isso é neuro. É o neuro da programação neurolinguística. Os movimentos oculares se remetem à neurologia de uma maneira geral. E só antes da gente terminar, eu sei que já está passando um minutinho do horário do coffee, né, fobias. Vem do grego phobos, que significa medo, mas é mais do que um medo comum. É um medo súbito, irracional e devastador. É tão intenso que faz com que a pessoa tenha de se afastar do objeto da fobia. Tem pessoas que não conseguem nem olhar. Eu tenho uma amiga que tinha um problema com ratos, que ela via na televisão um rato lá longe, ela começava a passar mal. Então, às vezes, só de trazer a imagem, a pessoa já tem aquela reação enorme. É possível ter fobia de quase tudo. De tudo. Tem as mais comuns, né? Que é avião, agulha, baratas, ratos. Quem tem fobias aqui? Ainda. Isso a gente trabalha muito no practitioner da rato com fobias, isso já é uma técnica um pouco mais elaborada e tal. A reação em geral é sempre a mesma, não se aprende nada. Então, enquanto você ainda está na modalidade de fobia, não tem aprendizagem. Que a pessoa ela toca uma estratégia, a estratégia é como se fosse um programa computador, um programa que você aperta lá um botão no programa de computador, ele faz primeiro uma coisa, depois outra, depois outra. Então quando você está nessa estratégia, você não aprende nada, você só reforça. Quanto mais você passa pelo processo, você mais reforça a fobia. Então a primeira dica sobre medos e fobias é faça diferente. O que você pode fazer diferente? Pare e pense, escreva agora, depois quando você quiser, a sequência, ou seja, você está lá sem a fobia. E aí quando você começa com aquilo que você ainda chama de fobia, você primeiro faz o quê? Ou pensa, ou vê o que é na sua mente, ou diz para você mesmo o quê? Depois o quê? Depois o quê? Começa a pensar nessa sequência, como é que a coisa acontece, e talvez você possa se perguntar ou não, se o passo 2, 3 e 4 eu pudesse fazer outras coisas ali diferentes, como seria?
Um dos métodos que nós usamos para pessoas que pararem de fumar, para ter uma vida mais saudável, é interromper a estratégia do fumo, por exemplo. Ou para trabalhar casos de impotência emocional, que não tem um fator biológico, é também interromper o que a pessoa está dizendo, pensando de si e tal, que resulta naquele resultado fisiológico. Então, prestem atenção na sequência como vocês ainda estão fazendo isso, e talvez só de saber isso, de mudar alguma coisa da sequência, você já vai ter uma experiência diferente. A fobia não é razoável no momento e o fóbico é consciente da fobia. Então, as pessoas sabem que tem a fobia, né? Com seu certificado de propriedade, evidentemente. E só para arrematar antes do coffee break, a PNL tem um conceito muito interessante, que é o conceito da intenção positiva. Toda experiência, todo comportamento tem uma intenção positiva. Você lembra como assim? Intenção positiva, esse é um conceito muito distorcido, de uma maneira geral. Na verdade, a PNL descobriu o que é a história da intenção positiva. É que, na verdade, em algum momento da sua vida, se expressar daquela maneira, mesmo que de uma maneira não saudável, foi o que você aprendeu. Aquilo é assim, então, diante disso, eu faço isso. Às vezes é inconsciente isso. Mas é o que você aprendeu, então você está fazendo o que você aprendeu. Isso é uma intenção, isso é o sentido da intenção positiva. Então, se você ainda tem medo, fobia, se todos que levantaram a mão, eu quero que vocês respondam mentalmente para vocês essa seguinte pergunta, né? Porque a PNL trabalha com uma metáfora das partes, que nós temos partes dentro de nós. Então, às vezes a gente quer uma coisa, quer outra, uma parte quer ir para cá, outra quer ir para lá. Então, a pergunta é, para isso que vocês disse que era medo, fobia ou ansiedade, sei lá, esses nomes todos aí, essa parte que ainda provoca medo, fobia, ansiedade, ótimo, pode falar o nome que a gente quiser, né? Prova. Quer fazer o que por você de mais importante através disso? Vamos lá. Quem levantou a mão aí que tem algum medo, ou fobia? Não preciso de detalhes sórdidos da sua vida, não. Só quero uma informação pequena. Eu tenho fobia de altura. Você tem fobia de altura. Vamos pensar assim, que existe uma parte dentro de você que ainda está se comunicando dessa forma. Vamos usar a intuição de deixar vir alguma coisa, talvez venha uma imagem, talvez venha uma sensação, talvez venha uma voz interior. Eu vou perguntar para você, deixa vir na intuição, essa parte que faz você ter esse alerta diante da altura, ela está tentando fazer o que por você de mais importante através disso? Quando ela toca o alarme, quando você está na altura, lá no fundo, naquele momento ela está tentando fazer o que por você com esse alarme? O que tiver? Por exemplo, isso não é legal? Não é bom você se proteger? Só que não precisa fazer só aquilo. Lembra que eu falei das escolhas? Se eu tenho que ficar afastada da altura para me proteger, talvez eu possa já pensar e me sentir protegido de outra maneira. Talvez você possa me experimentar. Eu faço, me afasto. Pois é, mas aí gera um sentimento ruim. Né? Então, por quê? Existe alguma coisa ali por trás, então essa parte tem uma intenção positiva, que é protegê-la. Só que não precisa ser dessa maneira só. E aí entram as técnicas que ajudam a gente a trabalhar. Então eu quero que cada um aqui leve isso, a gente fala no off já, levando justamente essa pergunta, até anotem isso aqui, essas duas coisas. Primeiro, essa parte que ainda provoca X, ansiedade, medo, depressão, angústia, whatever. Né? Essa parte quer fazer o que é de mais importante para você através disso. E aí, depois que você chegar a alguns nomes, como proteção, nesse caso, que formas e meios mais saudáveis estão disponíveis para lidar com essas coisas importantes? Ou seja, se essa parte que é proteção para mim, como eu posso já me sentir protegida de outra forma agora? Como eu já posso ter isso dentro de mim funcionando com evidências dentro de mim? Para não precisar só estar naquela situação e reagir daquela maneira para me sentir protegido naquela situação. Então são duas coisas aí para a gente começar a trabalhar. E agora, trabalhar, começar a botar em prática algumas dessas coisas que a gente está vendo, vindo, sentindo aqui nesse processo. Algumas pessoas me perguntaram também assim, por que às vezes você fala de uma maneira objetiva, direta, por que às vezes você fala de uma forma meio vaga? Na verdade, essa é a comunicação hipnótica que serve para ajudar a gente a se remeter para dentro, né?
e pensar de uma outra maneira naquilo que a gente está processando. Porque já se sabe que quando você processa com a mente racional e também com a outra mente, e a linguagem hipnótica ajuda, quando eu digo que tudo, ou seja, de uma forma ali dentro já, fazendo sentido a tudo isso, que começou desde lá do início da introdução, talvez tenha introduzido a mudança que você já pensou em fazer em você agora, imediatamente, talvez já tenha feito sem precisar do ponto como já faz. Né? Então, quando a gente usa a linguagem hipnótica, que a gente aprende no artista, aprende em vários outros momentos aí, isso ajuda a gerar uma pesquisa dentro da gente para que a gente possa tentar dar sentido a alguma coisa, de uma maneira muito pessoal, bastante subjetiva, que é diferente de eu dizer assim, aqui tem antes esses lados bem objetivos, o medo da venda, o medo tal, o medo de cair, o medo de barulho, isso é fato objetivo, não tem subjetividade nenhuma, pesquisa e tal. Mas quando eu digo assim, que talvez aquilo que talvez fosse medo, se você sabendo que essa coisa não é uma coisa, por isso que você não tem o certificado de propriedade, talvez já tenha começado a se transformar em algo diferente, diferente de todas as outras coisas, de tantas outras, gerando, quem sabe, uma aprendizagem ali dentro. Então, essa linguagem vaga é chamada linguagem hipnótica, o modelo Newton na programação neurolinguística que a gente aprende, e desde o início com as metáforas, com a mudança do tom de voz, e tal, tudo isso eu estou fazendo vários trabalhos com você. Na verdade, a prática começou desde a hora que Mário estudou aqui, ele fez também, o PNL e tal, eu fiz. Então, na verdade, vocês já estão aí vendo, ouvindo, sentindo, processando várias coisas desde a prática já começou. A PNL é assim, é prática o tempo todo. Mas agora nós vamos entrar numa prática mais explícita um pouquinho sobre isso. Eu queria convidar, para a gente poder fazer esse trabalho, duas pessoas que têm medos, né, que ainda chamam de medos, para ver se a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente sobre como você ainda percebe essa experiência. Venha, vamos para ela, mais um. Quem mais? Vamos para ele. Então, tudo bem? Tudo bem? Ah, vai. Bom, eu preciso se afastar um pouquinho, eu quero ficar mais ou menos no meio aqui. O que a gente vai fazer aqui tem muitas possibilidades da gente poder trabalhar de alguma forma com uma coisa que a gente sente. Né? Então eu vou pedir para vocês, de alguma forma, de alguma maneira, cada uma das suas experiências, talvez vocês possam fazer também, se vocês quiserem. Talvez vocês possam, na maneira, do jeito de vocês aí, pensar em alguma dessas experiências que ainda tem um desses nomes aí e ver como é que vocês lidam com isso. Eu pedi medo, tá? Porque na verdade aquilo que é a fobia, que é uma coisa mais extrema e tal, tem algumas técnicas mais específicas para a fobia, porque quando a pessoa reproduz essa estratégia da fobia, ela passa por algumas coisas e por isso a gente precisa fazer umas intervenções mais específicas a respeito disso. Essa técnica serve não só para medos, mas para qualquer emoção ou coisa que ainda você se vê, ainda sente, ouve, sendo tomado e talvez quisesse pensar em tudo isso de novo. Então eu vou pedir para vocês agora nesse momento, nós vamos imaginar 3 espaços aqui. Tem esse espaço que a gente está aqui, bem mais para trás, quase encostado na parede. Nós vamos dar 3 passos. Tem esse primeiro aqui que eu vou dizer o que é daqui a pouco. Esse segundo aqui, não precisa ser muito grande. E o terceiro ainda em cima do palco, por favor, que vai significar alguma coisa diferente aí para vocês. Então eu vou convidar que vocês pensem o seguinte, tá? O primeiro espaço ali na frente é o lugar do que vocês ainda chamam de medo. Né? E não sei se vocês estão notando uma coisa, eu não perguntei para eles o que é. Eu não quero nem saber. Eles vão mudar e eu não quero nem saber. Se eles quiserem compartilhar comigo, com vocês depois,
Né? Uma das vantagens da PNL, nós trabalhamos às vezes algumas coisas muito profundas sem precisar saber o conteúdo. Você precisa saber o que é. Porque a PNL entende das estruturas. E quando você muda a estrutura, você tem algo diferente. E a própria pessoa vai se ajeitar nessa mudança. Eu não preciso controlar cada etapa, cada palavra que a pessoa diz. A PNL é um processo generativo, e essa técnica é bem generativa, ou gerativa, no sentido de que você mesmo vai se ajeitar, vai refletir e vai entendendo de alguma maneira a possibilidade que você pode gerar. Então, eu vou convidar que você venha comigo até esse. Vamos dar um passo, um segundo passo, e cada um desses vai representar uma coisa diferente. Eu percebo quem vai aprender sempre. Né? Isso. Um passo para trás, por favor, para ficar um pouco mais tranquilo. Pois é, a gente nunca sabe quão profundo vai ser o transe, né? Então eu vou pedir para que você, de alguma maneira, ponha a mão assim para frente. Isso. Vocês podem não fechar os olhos, vocês podem não se juntar a nós, é só observar. E, na verdade, olhos abertos, olhos fechados, o que importa de verdade é o mais dentro de você pode experimentar agora, sentir diferente. Eu quero que você sinta nesse momento uma energia azul que vai passando pelo seu corpo, na medida em que o seu braço vai descendo, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Talvez você possa perceber que você pode respirar de uma outra forma, de uma outra maneira. E que enquanto você já talvez tenha se dado a permissão para participar de algo tão construtivamente, para mudar você vive a sua vida, essa mudança profundamente presente, você, por exemplo, já. Eu vou dizendo aqui que nós temos um momento inconsciente já vivendo e que nós respeitamos profundamente a intenção positiva e o que está por trás disso. Talvez você tenha lembrado daquela pergunta, né? Essa parte que ainda não existe aí, que não sei o que é, essa parte que é alguma coisa melhor para você, essa parte que é alguma coisa lá no fundo, por trás disso. Essa parte tenta fazer alguma coisa por você. Então, eu quero dizer para a mente inconsciente de vocês, com respeito profundamente à mente inconsciente, essa coisa que está por trás desse sentimento, e que talvez junto nós possamos, ou agora, daqui a pouco, quando você chegar em casa, ou daqui a uma semana, não sei qual é o seu tempo agora para fazer a mudança, mas em algum momento, essa parte sua vai encontrar outros meios, outros caminhos, outras formas, outras imagens, outros sonhos, outras sensações que talvez possam ajudar a organizar diferentemente já tudo isso. E só não vai ser você vai deixando isso, isso, descendo, você vai relaxando. Porque na verdade, hipnose não necessariamente não significa agora, significa você modificar alguma coisa. Esse primeiro espaço aqui é o espaço disso que você escolheu. Você classificaria como ali isso que você escolheu? Qual é aqueles nomes dessas coisas que são coisas que você chamaria? Medo? Acabou? Você não pode resolver ela assim logo de cara. Acabou? Foi embora? Não está mudando nada? Tem mais algum medo ali, mais alguma ansiedade? Isso acontece às vezes, tá? O pessoal do Master já cansou de ver isso. Foi? Passou? Vai para o seu lugar. Você fica ali, a gente vai trabalhar a história. Vai lá. Palmas para ela, já resolveu. Eu não consigo resistir, eu vou entrar para mim, a culpa dela, que resolveu já. Quem mais tem algum medo ainda, alguma coisa? Vamos lá. Vocês só não podem resolver quando chegar aqui logo, tá? Eu tenho uns vídeos assim engraçados. Vamos fazer uma técnica para se livrar da dor. Vamos conversar sobre isso. Quando eu ia começar a técnica, eu fui embora. É isso quando você tem uma coisa no seu sistema. Pronto. Começa a fluir o primeiro espaço. Tudo bem? Qual é o seu nome? Jaqueline, André. Você ainda tem medo, por favor. Ainda.
precisa durar o resto do dia, pode ir embora já daqui a pouquinho. Né? Você ainda tem medo? Já foi embora também. Ele tá querendo ir, mas eu tô segurando. Isso, só mais um pouquinho, né, que é pra gente poder... Ela foi ela é rápida. Né? Você precisa usar as suas estratégias. Ó. Então vamos lá, então vamos pensar... Também fiz aquela discussão, cheguei aqueles elementos, né? Vamos pensar nisso que ainda é esse medo, essa coisa. Não preciso saber o que é. Esse é o espaço disso aqui. Então, entre em contato. A minha pergunta para você é: quando você, para você escolher para você mesmo, elemento pode compartilhar, se você quiser, isso que você ainda chama de medo, eu não estou sentindo medo. Se eu quisesse sentir medo, igual você sente, o que eu tinha que fazer primeiro? Eu começo a ter medo. Pensar nisso. E como é que eu trago isso na minha cabeça de que maneira? Eu vou ver uma imagem, vou ouvir alguma coisa, como é que é? O que vem primeiro? Então, quer dizer, se eu não tenho medo e começo a experimentar isso, vem uma imagem. Aí você fala algumas coisas que você mesmo em seguida, né? Vem o cabelo automático para a esquerda, tem aquele diálogo, né? Aquela coisa. E você, segura ele aí. É porque ele já vai se transformar em outra coisa. Se eu quisesse ter medo igual a você, o que eu tinha que fazer primeiro? Mesmo Você tem? Chegou a certificado de propriedade dele? Então me dá. Isso. O mesmo medo que você tem? tinha, Isso. tem carregado. Ele tem carregado. Bom, já está em um andamento diferente. Ele não tem, ele tem carregado. Linguagem é uma coisa muito importante. Meus clientes querem jogar na cor, meu cliente querendo jogar na parede várias vezes, é porque eu sei que está funcionando. Porque eu desafio tudo isso. Eu tenho carregado. Isso significa que pode não carregar mais já daqui a pouco, né? Já pode pensar em outra coisa diferente. Né? Então vamos lá. Eu não estou sentindo isso, mas eu quero passar por você. Vão me dar 15 milhões de dólares para ir para o cinema representar você. Então eu preciso fazer isso que você faz. O que vem primeiro? Lembranças. Como vem essas lembranças primeiro? Fatos. Como vem esses fatos? Né? Semblantes. Você sente coisas dentro de você? Primeiro, perceberam? Para baixo, para a direita, você é destra, né? Pelo relógio, dá para perceber. Né? Pelo para baixo, para a direita. Né? Sensações, aí, diante das sensações, imagens. Aí você lembra coisas, pensa em possibilidades, lembra coisas. Né? Só pelo movimento dos olhos. Né? Sobre né? Paranormal. Nada, só olhar o movimento dos olhos. Que a gente sabe muito sobre as pessoas. Então vamos entrando em contato, vocês dois aqui, Jaqueline e seu nome? Fábio. Jaqueline e Fábio, vamos entrar em contato com isso ainda, a última vez, quando isso se manifesta na vida de vocês. E vamos prestar atenção nisso que você ainda chama de medo. Ainda chama de medo. Está querendo mudar, está querendo, sabe, o bebê que está saindo, vai nascer, vai nascer! Né? Então, é interessante isso, né? Vamos lá. Vamos pensar nisso, saber como isso se manifesta. Aqui é o espaço dessa experiência que ainda tem um nome e que ainda tem uma sequência sobre como isso se manifesta no seu vida. Vocês disseram algumas coisas, mas vocês depois que a coisa vem a imagem, vem as sensações, vem o diálogo interno e tal. Aí tem ainda de rotina, todo o desenvolvimento, você vinha carregando para andar. Ainda é medo. Então dá um passo para trás. E agora, desse passo aqui de trás, eu quero que você olhe, vamos imaginar que ali é o momento do que seria o medo. E eu pergunto para você, Jaqueline, como você se sente sobre sentir medo daqui, olhando para o medo daqui? Eu sinto medo, mas não de algo que já tenha acontecido, mas o medo do que possa acontecer, o que
vai acontecer, qual será o resultado disso, e se acontecer, é algo confuso dentro disso. Ainda. Então, aqui, olhando para ali, para a experiência que você ainda fez dessa maneira, como você se sente sobre sentir aquilo? Não quero que você me dê uma explicação lógica, nem me diga a teoria científica disso que você experimenta. Eu quero que você me diga como você se sente por sentir medo. Triste. Você se sente triste por sentir medo. Fica com isso. Você fala. Como você aqui, olhando para ali aquilo que você estava ensinando para a gente, se eu quisesse fazer aquilo que você fazia, aquilo que você vinha carregando, como aqui você se sente sobre sentir medo? Eu aqui olhando para lá. Você aqui olhando para você ali tendo experiência. Aqui representa para mim uma posição mais evoluída. Seria a proposta já se fundamentando, acontecendo de acabar com aquele padrão. Tá? Só que o sentimento que está aqui é de mais medo. Medo do medo. É um meta-medo. Mais ou menos isso. Ok? Eu daria um outro nome. Melhor ainda, né? Qual o melhor nome para isso? Lá é mais cômodo. O que é isso que você chama de comunidade? Lá eu permaneço na presença do... Você estava falando gesto? Não, da intenção positiva. Né? Lá eu posso permanecer mais na zona de conforto. Aqui eu tenho que sair da zona de conforto, Você tem que... apesar de que tem uma proposta legal. Eu garanto para você que eu não vou botar marca na sua cabeça, não vou obrigar você a sair da marra. Se você quiser, você pode ficar assim o resto da vida. Posso até aumentar seu dedo se você quiser. Pior que é verdade, não vou fazer. Então, você não tem que fazer. Você não sobreviveu até hoje, você quer? Só para continuar o resto da vida assim. Você quer? Não, porque aqui é mais excitante. E o que é de diferente você vai percebendo que existe aí? Está me parecendo que esse medo não é bem medo, né? Como você mesmo já queria mudar para mal e fazer de outra maneira. Não é interessante o caso dele? Então, como você se sente por sentir aquilo que é medo? Enche o saco, né? Ficar só naquele padrão. Você é muito mais. Daqui eu me sinto maior. O que é isso que tudo que ele está falando de alguma forma faz você pensar no seu caso? Ele tanto pode melhorar e piorar. Isso é uma escolha. Falando sobre escolhas, é a mesma coisa. Eu vou botar uma marca na sua cabeça para você fazer diferente. Mas o que você pode escolher para você? Então vamos dar mais um passo para trás. Nesse espaço aqui, nós estamos olhando para aquilo que vocês tinham chamado de medo. Nós estamos olhando por um segundo momento também aqui, o que cada um de vocês sente por sentir esse medo aqui. Tá? Quando você de fora, dando um passo atrás, daquilo que a gente chama de medo-percepção, você olha para você lá sentindo aquilo e sente algo por sentir isso. Então agora, nessa terceira posição aqui, eu quero que vocês olhem para essa posição do meio. É essa aqui qual foi a palavra que você tinha usado mesmo? Como é que você se sente? Então ali você se sente triste por sentir medo. Tá? E você aqui, como é que era o seu nome? Desafiado, vai. Ok, você se sente desafiado por sentir medo. Né? Então vamos olhar para esse segundo cara aqui, esse segundo moço aqui que está sentindo essas coisas. Eu quero que dentro de você agora, você olhe para esse sentir aquilo outro. Quais são os recursos que você sabe de alguma forma que tem aí dentro de você para esse cara aqui ficar melhor, essa moça aqui ficar melhor, esse mundo? A moça que disse que estava triste, né? Quais são os recursos que você sabe de alguma forma aí dentro de você que, se por um momento você deixasse
fazer mais parte do todo, você é muito mais do que tudo isso, você também. Né? Então, se você deixar vir recursos seus para isso que ainda é chamado de tristeza, que recursos seus podem fazer uma diferença na tristeza? Para que isso possa se transformar numa coisa melhor para você. Fica pensando nisso. Recursos seus você pode dar para o cara que está sentindo um desafio, para ele, de alguma forma, melhor aí, poder ter uma outra perspectiva. Não aquela sempre, uma outra perspectiva. O que te vem na mente agora? Então você acha que com autoconfiança, essa que ainda sentir a tristeza pode experimentar sentir uma outra coisa diferente? Vai ter uma experiência quando você sente uma autoconfiança. Você consegue lembrar agora de um momento na sua vida, talvez recente, em que você teve essa autoconfiança e isso se manifestou natural e completamente na sua vida? Você não sentiu autoconfiança, tem que ser você, a sua autoconfiança. Você não precisaria estar lá, mas você tem que estar participando daquilo de alguma maneira, a sua autoconfiança. Então volta para dentro de você, você identifica essa experiência, já volta. Fica com ela. Você, que recurso aqui de alguma forma você escolheu? Você falou, lá, aqui, é aqui. Eu estava desafiado, é aqui o recurso. Amor. Volta para um momento na sua vida onde você sentiu esse tipo de amor aqui, que você sabe que faz a diferença. Veja o que você sinta cada um de vocês. Então, como é que foi isso acontecer agora? Como é que foi isso fazer parte de quem você é, da sua essência? Volta para a experiência onde você, ou mais de uma, onde você viu, ouviu e sentiu isso que você escolheu. Isso. E deixa o seu corpo mostrar para você como é que isso se manifestou com isso. Como é que isso se manifestou? E toda sensação, turma, é uma sensação física. E toda sensação física, ela tem um certo movimento. Não existe sensação parada. Não existe sensação na mente. É uma sensação mental. Não existe isso. Toda sensação ela tem uma repercussão física. Tá? Isso. Então, isso é uma coisa boa, mostra muito sobre essa, com mais nós somos, né? Transforma. Então, preste atenção no seu corpo, e você também. Onde mais fortemente essa sensação do amor, que é isso bom, se manifesta no seu corpo. Isso. E onde o recurso que você escolheu foi autoconfiança, isso para sua questão. Onde isso se manifesta mais no seu corpo? Muitas vezes a sensação gira em alguma parte do corpo, sobe, desce, vai juntando com o outro, às vezes é um lugar pequenininho, às vezes dá a volta, às vezes sai de algum lugar do corpo. Então identifica onde isso se manifesta. Quando você volta, vê, ouve, sente o amor, você vê, ouve, sente voltando na autoconfiança. Onde isso se manifesta no corpo? Aumenta essa sensação. Por exemplo, se gira, faz o giro ficar maior. Faz a coisa se espalhar, aumentar. Se espalhar por todo o seu corpo. Dá o seu coração sanguíneo. Se você não se preocupa com ela acontece, mas ela acontece de alguma forma e faz a diferença. Então deixe você se espalhar. Tá bom, por amor? Qual o desafio que você apresenta diante do amor? Deixa ele fluir. Você está planejando muito. Parece que sim. Não parece. Você está leve agora. Fantástico. Cadê um de olhos? Não é isso que você está dizendo. Pontos. Você fica para quebrar o padrão. Para você viver o amor, como o seu sistema vai achar uma forma para você viver o amor, para você viver a autoconfiança, é uma coisa que talvez nós nem venhamos a descobrir hoje ainda. Talvez nem você descubra quando você lá já amanhã, hoje mais tarde, talvez ainda aqui, possa dizer para a gente que sente isso fluir de outra forma. Você não vê o que eu não quero dizer? É algo mais ou menos assim.
Né? Então, deixa o sistema cuidar disso. Pensa na experiência que você teve do amor. Né? E por mais que nessa experiência tenha tido alguns poréns e senãos, né, vamos ficar com a essência do amor. Né? E vamos ficar com a essência da autoconfiança. Então vamos entrar, deixar esse recurso fluir pelo corpo, vamos sentir. Se isso fosse uma energia, isso vai se espalhando pelo seu corpo de alguma maneira, subindo, descendo. O sistema vai achar a maneira disso fluir da forma certa. Assim, você tem que já controlar a mudança feita. Não no futuro, quando for presente, a mudança já completamente em você. Então, vamos deixar isso fluir, vamos pensar em outros exemplos onde você teve confiança, onde você teve amor, né, em si. E como, de alguma forma, esses recursos não são seus, né, estão com vocês. Você tem isso. Né? Algo diferente aí, né? Pois é. Eu digo que é sempre esperança. E a gente vai aprendendo, ouvindo, sentindo. Basta ter ouvidos, para de alguma forma se pensar ou não na mudança que vai se fazendo. Se tem ouvido, se tem olho, se tem sensação, vai mudando. Então vamos dar um passo para frente e levar isso para esse cara aqui, para essa moça. Vamos levar esse amor para o desafio e vamos levar essa autoconfiança para aquilo que era a tristeza e vamos deixar se sentir a mudança lá. Como é que de alguma maneira isso não precisa ter nome, não precisa... É algo que se sente, é algo que se explica. Como de alguma forma isso pode fazer você se dar conta, talvez, de como você processava, agora diferente processava essas coisas. O que é de diferente aí agora? Uma boa energia. Como você sabe que ela está presente? Eu sei. E o que faz você, né, de alguma maneira, saber? Às vezes a gente não consegue nem explicar, né? Isso aumenta ela. Como fica com essa energia presente já aquilo que você chamava de tristeza sobre mim aqui? Isso. Fica com isso aí. Você. Como o amor no desafio aqui faz você saber que diferente de antes, já existe algo que faz uma diferença dela. Posso pintar tudo isso com uma cor diferente. Continua sendo um desafio, mas ele não precisa ter aquela cor. E qual é a melhor cor? O significado. Isso é modalidade. Veio para mim um azul, antes era vermelho. Azul aqui é melhor dessa forma lá. Nesse momento, sim. Deixa o azul fazer a diferença. E o azul aqui representando o amor sobre modalidade visual, vai fazer toda uma diferença, a estrutura da experiência. Faz como aqui ser diferente do que era, se é que você já não lembrou de esquecer agora e você lembra. O que não era mesmo que a gente não estava falando sobre? Ok. Então vamos deixar essa experiência fluir, essa mescla que você fez aí, que já resultou em algo totalmente, completamente diferente do que você vai me ouvindo. Vocês estão prestando atenção. Então, e agora, quando eu contar 1, 2, 3, eu vou convidar que vocês levem essa experiência para aquele espaço que antes você tinha chamado de medo, que talvez agora vocês possam experimentar de outra forma. Eu não vou dizer que vocês vão resolver completamente agora isso, imediatamente. Eu vou dizer para vocês, deixem a coisa acontecer e vamos aprender juntos se há uma diferença agora. Vamos dar um passo. Isso. E agora deixe isso fluir. Isso, deixe isso fluir. Assim. Isso chama-se âncoras, tá? É porque tem toda uma estratégia para o nosso objetivo trabalhar aqui. Na verdade, nós estamos ancorando desde que a transformação começou. Enquanto você vai processando no início, com você. Mas aos poucos você vai perceber que, tal qual lá, há outra experiência, há outras possibilidades, porque, como o Paulo disse, nós somos muito mais do que isso. Muito mais do que qualquer coisa. Eu pergunto para vocês, o que
você pode, com certeza, dizer para a gente que há de diferente sobre como era antes? Eu acho que se eu pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente, ao invés de sentir tristeza, eu posso sentir felicidade. E como é que você vai fazendo isso? Mudando algumas atitudes. Quais? Então, já existe algumas coisas aqui que você sabe que pode trazer uma outra experiência. Ainda existe o jogo externo, né? As coisas lá, né, e tal, mas você aprendeu que o jogo interno também pode ser diferente. Vai pensando nessa atitude, todos 3, para você, tá? 3, sente que você compartilhar. 3, continua sem saber do que você trata. Caso deve estar me dando uma ideia. O que você sente diferente aqui? Da mesma forma como eu lidei de uma coisa diferente, eu percebo que havia rótulos que deviam estar colocados no lugar errado. Então, o que era medo de uma determinada coisa ou da consequência daquela coisa. E assim, mudando o rótulo daquilo, eu percebo que a coisa muda também. Então você está me A situação permanece, mas há outra forma de lidar com ela. Continua o jogo externo, porque tem várias coisas que acontecem nas nossas vidas que não dependem só da gente. Tem pessoas lá com seus mapas, com suas estratégias também, circunstâncias e tal, mas você está dizendo que você pode fazer de outra forma. E você consegue identificar pelo menos para você uns 3 rótulos novos, melhores. Pode. Eu sei que parte conscientemente, talvez você identifique para você muito. E talvez você se surpreenda ainda hoje ou mais tarde, ou ao longo do dia, porque isso é generativo, é gerativo. Isso vai continuar muito além desse momento aqui. Tudo isso vai continuar para você. Eu fico me perguntando o que você muda. Porque, na verdade, a memória funciona como se fosse um cacho de uvas. Você tem várias uvas num cacho. Tudo aquilo que a gente pensa que tem semelhança e continuidade com alguma coisa, a gente agrupa ou agrupava, né, de uma determinada maneira, porque a gente pensava que aquilo significava alguma coisa. Mas na medida em que você, passando por uma experiência, sente de outra forma, vê de outra forma, diz outras coisas para você diferentes, aquilo não é mais aquilo, então não pertence mais àquele cacho de uva. Talvez seja já outra coisa, por exemplo, como no seu caso, né, pode haver felicidade, né? A tristeza já pode virar outra coisa. Então você já tirou aquela experiência de um cacho de uva, onde ela se assemelhava então a algumas coisas, e já colocou em outro lugar, certo? Isso, muito bem. Você também. Né? A diferença é que alguns sabem mais ou menos de forma consciente isso, e outros fazem isso inconscientemente e vão se dando conta dos resultados que vão surgindo a qualquer momento. De qualquer forma, eu me sinto mais confortável lá. Sim, mas isso aqui é o mundo real. É o que eu digo para as pessoas. Às vezes no Pratismo a gente faz cura de fobias e tal, a pessoa diz assim, ratazana. Né? Eu falo, o que você quer? Ter fobia de ratazana, né? Eu quero ficar indiferente em relação à ratazana de meu. Não. Eu não quero criar animais de estimação ratazana na minha casa. Eu quero ter cachorro, gato. Né? Eu não quero ficar amiguinho das ratazanas. Eu quero lidar com elas de uma maneira concreta. Então, o que a gente ali é o ideal, é o mergulho nos recursos ali atrás. Né? Você está olhando de fora daquilo ali, aqui é o real, é a situação concreta, que continua o jogo externo com o interno. Então, há desafios aqui, né? Há desafios aqui. Só que eu fico me perguntando se agora é melhor do que a primeira vez que você teve aqui. Se você lida melhor, seja lá como for, mas você sabe o que. Agora vocês estão mudados, isso é melhor do que dessa maneira assim. E outras maneiras vão se configurando ali dentro. É melhor aqui? Agora? Antes? E quem não sofre por antecipação faz o que no lugar? Vamos para eles. Uma boa vida, melhor seja lá com o que for que vocês trabalharam aqui, que eu não tenho a menor ideia do que foi. Então, gente, na verdade, o que a gente fez aqui? O que a gente fez nesse tempo? Eu quero fazer mais 2 partes com você.
verdade, nós usamos recursos avançados da programação linguística. Todo mundo que faz um curso de formação em PNL, practitioner, depois o master e tal, eu posso chamar o pessoal do master, que fez comigo o master, aqui, eles vão dizer exatamente, passo a passo, toda a receita, se eles não entraram em trânsito também para trabalhar outra coisa, daquilo que a gente estava fazendo aqui. Como ela também teve aqui no primeiro momento, rapidinho, o sistema dela orientou mais rápido, ela não estava sentindo mais nada. Dava para ver na fisiologia dela, estava no meio assim, depois ela estava descontraída. Né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está mudando outras coisas, a gente está mudando outras possibilidades. Em primeiro lugar, a pessoa teve em contato com a sensação dita ruim. Então, a pessoa tem uma experiência daquela sensação. Então, você pega a pessoa. Uma coisa que vocês podem fazer em casa, talvez não com todos os detalhes que a gente fez aqui, você realmente precisa fazer uma formação para isso. Então você pode fazer uma versão mais light disso. Entre em contato com alguma coisa que incomoda você ainda de alguma maneira, de alguma forma. Entre em contato com aquilo, como é que você se sente, qual é o nome daquilo que você se sente, como é que você chama isso. Entre em contato, como é que isso se manifesta como? Eu vejo primeiro o que vejo, ouço sim, de que maneira? Pensa, se pede para alguém, se eu tivesse que ensinar alguém a sentir isso que eu estou sentindo, o que eu teria que mandar a pessoa fazer primeiro, depois, para ter a mesma experiência? Assim você está acessando a estratégia daquela sensação. Depois a pessoa foi para uma posição onde ela entra em contato e começa a observar aquilo ali como se estivesse meio de fora, mas ainda sentindo. Como é que você se sente sobre sentir aquela coisa? Então você ainda está numa posição externa e está sentindo alguma coisa a respeito de sentir aquela outra. Como é que você se sente sobre sentir aquilo ali? Ela sentia tristeza por sentir medo, ele sentia desafio por sentir medo. E aí você depois vai para uma outra posição, onde você pensa quais são os recursos que você tem dentro de você para lidar com aquele segundo ali. Porque aquele segundo está avaliando e determinando o terceiro. E aí você pede para a pessoa entrar em contato, ou vocês fazendo com você mesmo, entre em contato com algum momento na vida de vocês, onde vocês sentiram esses recursos. Por exemplo, no caso dela, o recurso X, qual foi o recurso que você usou? Autoconfiança. Então eu pedi para ela voltar, porque quando a gente volta no tempo, com a mente, por um momento onde a gente tem aquele recurso, se a gente vive aquilo de novo, plenamente, você acessa esses recursos. Tanto que hoje, atletas olímpicos, e a gente trabalha com PNL, a gente pede para eles se imaginarem treinando, e o efeito é o mesmo como se eles estivessem treinando para a mente. Então você volta para lá onde você teve aquele recurso e vive plenamente aquilo. Deixa aquilo se espalhar pelo corpo, onde no corpo você se sente mais forte e tal. E aí você leva para esse segundo aqui, e aqui já começa a ficar diferente. E depois que você processar essa diferença, se der conta que algo você viu ou sente diferente, você traz para aquela primeira experiência. Isso, lidar com medo, entre aspas, tem N técnicas diferentes. Eu quis fazer uma técnica mais generativa para vocês entrarem em contato. Como é que a mente pode fazer a gente arrumar? Porque no fundo aquilo que eu falei para vocês, lembra? Aquilo que a gente vê, ouve e sente, arrumado de uma outra maneira. Então, quando a pessoa vem para cá, ela pensa naquilo que ela está fazendo ali. Então, ela já veio de outra maneira e tal. Quando vem para cá, acessar os recursos, para a pessoa ter o recurso de autoconfiança, ou amor, no caso deles, eles têm que pensar de uma determinada maneira, sentir de uma determinada maneira e fazer coisas de uma determinada maneira. Então, já muda a experiência interna. E se eu pego isso aqui e levo para cá, na hora que você está fazendo a comida, você põe um ingrediente, põe outro, vai mudando a consistência, tudo da refeição que você vai fazendo, para poder saborear e gostar bom. Tá? Então, de alguma maneira, vai processando toda a diferença. O que prova, a gente demonstrou aqui, que eu quero esse nosso objetivo, que a sequência daquilo que a gente vê, ouve e sente muda. Eu achei interessante no caso dele que ele foi direto para o sistema visual para a sua modalidade de cor. Então ele processou tudo, não com palavras, mas com cores. Olha que coisa interessante. Então, primeiro foi tal cor, depois a outra cor, né? E tudo foi nas cores. Ele fez uma mudança em cima de cores. Seja lá o que for, nem eu sei o que, nem do que para quê. Mas tá bom? Tá melhor assim? Tá melhor assim? Isso que interessa. Né? Então é uma mensagem para vocês. Alguma pergunta sobre
Eu sei que pode ter até perguntas sobre metodologia e tal, por que eu ancorei e tal, mas isso aí realmente vocês têm que fazer um curso sobre isso para entender. O que eu queria era mostrar para vocês que a PNL pode. Tem gente que fica anos fazendo terapia, seja lá o que for aí que vocês imaginaram, e não resolvem essas coisas. A gente gerou uma experiência diferente para eles agora em pouco tempo. Alguma pergunta específica, alguma curiosidade? Sobre a energia que a gente sente em determinado momento, você pede especialmente isso aí, como o Maio falou, uma das sacadas novas do Richard Bandler, que antes o processo da PNL era muito mental, cognitivo. Pense nisso, veja, o Bandler, depois de certo tempo, ele começou a trazer um corpo mais forte para o processo. Então, nas técnicas que a gente aqui, eu sou uma das poucas pessoas que trabalha com isso aqui, desde o batismo e tal, trazendo a sinestesia para o corpo e fazendo isso funcionar dentro do corpo. Tudo que a gente usa com esse tipo de sinestesia, ou seja, consciência do corpo, de como você sente a mudança, ampliar isso, gera o resultado mais rápido ainda do que a PNL já fazia. Esse é um dos insights mais recentes que o Richard Bandler teve aí, que contribui aí para a gente. Eu tenho uma pergunta. Assim, tem pessoas que é muito resistente, quando você começa a trabalhar, você percebe isso? Tem como perceber isso? Tem pessoas que seriam resistentes se nós não usássemos coisas que ajudam a tirar a resistência. Por exemplo, não sei se vocês repararam que eu brinquei de dar a mão e tirar, né? Isso quebra o estado. Então, quando a pessoa vem, ela vem com aquele mapa, com aquela rotina, quando você fala, peraí, vou baixar o mapa, você já começa a quebrar. É uma brincadeira que você não tem que fazer isso com o cliente. Outra coisa é você estabelecer rapport. Se você estabelece um rapport com a pessoa, é muito difícil você ter cliente resistente, porque você está se comunicando no nível, inclusive, inconsciente com as pessoas. Então a pessoa vai, porque ela quer, ela está percebendo que existe uma história. Então a PNL ajuda a eliminar muito essa resistência. Agora, a PNL não foi feita para convencer pessoas. A pessoa tem a escolha de fazer ou não. Né? Sempre vai ter. Então a pessoa que quer trabalhar, ela tem que querer ser trabalhada. Senão a técnica não vai funcionar. Não, vem cá, não acredito em nada, só estou porque você está me pedindo, não tenho vontade. Às vezes você até consegue, mas não é sempre. Tá? Dependendo do quanto você vai amolando uma chave, você até consegue umas coisas assim. Você vai na intenção positiva daquilo que a pessoa está dizendo e usa aquilo a favor para te ajudar no processo. Mas o ideal mesmo é assim, a pessoa querer ser trabalhada. Tá? Não é a nossa função convencer ninguém, nem a nossa função botar na cabeça de ninguém esse tipo de coisa. Então isso é uma escolha de cada um. Agora, com essas técnicas você reduz muito ainda toda essa história aí que seria resistência. Eu sei, gente, já é quase meio-dia, mas eu queria fazer uma técnica para acabar. Dá para a gente poder? Uma técnica? Só voltando um pouquinho com relação à procura dos cursos de PNL, olhando no mapa da SLAC, na estatística, naquela fatia no bolo, nós vemos que o número de psicólogos são os que mais vêm procurar esse novo recurso da PNL, justamente por isso, né? Acho que para estar facilitando e aumentando ainda. A PNL hoje, eu acho que isso explica, na verdade a gente deu curso de hipnose com PNL aqui e tal. É engraçado que a gente tem administrador, dentista, psicólogo, gerente, tudo na mesma coisa. Mas a fatia do psicólogo está bem. Porque a PNL dá ferramentas concretas para trabalhar com as pessoas. Vocês viram aqui, a gente fez um trabalho e estou se sentindo melhor sobre uma coisa que era medo. Tem uma coisa concreta aí para lidar. Quanto tempo demorou aqui que a gente fez o quê? 20 minutos? Demora um ano, de repente. E em alguns casos anos. Eu conheço pessoas que têm medo aos 40 anos. Uma vida inteira, às vezes, que a gente pode, através dessa ferramenta, fazer ficar diferente do mundo. Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero fazer um trabalho que eu vou juntar. Eu vou fazer uma indução com todos vocês. Quem quiser só observa, quem quiser vai fechar os olhos, relaxar e tal. Né? Eu vou fazer um trabalho com vocês para que de alguma maneira vocês possam trabalhar com essa coisa dessas sensações, dessas situações. Foi bom para vocês?
Então, gente, a PNL está aí. Eu queria convidar vocês para assistir o meu canal de vídeos, aqui na vírgula.com, tá? André Pérsia com a maiúscula, tem mais de 400 vídeos sobre PNL e hipnose, para que vocês possam ter uma ideia das coisas que a gente faz aqui. Eu dou cursos aqui de formação em PNL, junto, sozinho, em equipe, individual, dependendo da agenda. Temos planejamentos ainda para fazer curso de coaching de PNL, uma série de outras coisas aí. Eu queria que vocês se lembrassem sempre do potencial que existe dentro de cada um de nós. Existe muito espaço para mudanças, existe muito espaço para que as experiências que a gente vem tendo no mundo possam se transformar em outras coisas. Nós vamos continuar lidando com os desafios, nós vamos continuar lidando com aquilo que existe lá de concreto, nós vamos lidar com outras pessoas que têm outras maneiras de agir diferentes da nossa, que muitas vezes contribuíram para gerar aquela ansiedade, aquele medo que a gente tinha nesse processo, mas nós podemos sempre escolher como melhor reagir a tudo isso. Eu me lembro da história do samurai, rapidinho, essa aqui curtinha, que ele, o mestre do chá, que sai de um antigo Japão lá de baixo do samurai, o samurai cai na lama e tal. Ninguém tocava no samurai, ninguém falava no samurai. Que dirá esbarrar nele e jogar ele na lama sem querer, né? O samurai levanta indignado, completamente indignado, convida o mestre do chá para um duelo. E o mestre do chá vai para casa com medo, ansioso, inseguro. Se fosse um cliente meu, eu perguntaria: você está seguro de que está inseguro? Mas aí ele foi para lá com medo, com insegurança, com todas aquelas coisas. Ele chegou em casa: como eu vou vencer o mestre do chá? Eu não sou o samurai, eu não sou o samurai. Como é que eu vou fazer? Eu não sei usar uma espada, todo mundo sabia naquela época, mas eu não sei, um samurai é uma máquina de guerra, eu sou o mestre do chá e tal. Aí ele foi dormir com aquele pensamento, foi dormir pensando em todas aquelas coisas. E aí no meio da noite ele tem um insight. Alguma coisa diferente vem à mente dele. Ele chega lá, cumprimenta o adversário no outro dia. Eles começam a lutar, evidentemente, samurai, uma máquina de guerra, não tem tanta experiência, mas num determinado momento ele consegue fazer alguma coisa que o samurai cai de novo e ele coloca a espada no pescoço do samurai. O samurai: você pode me matar, você merece. Eu não quero te matar. Pode me matar, você tem que me matar. Eu não vou te matar, eu não mato pessoas. Aí o samurai levantou e falou: você tem que me dizer o que você fez, como é que você conseguiu me derrotar. Eu sou um samurai, desde criança eu sou treinado nas artes marciais, e você é um mestre do chá. E ele diz assim: para você ser um mestre do chá, você tem que ter concentração, disciplina, foco. Porque não é só fazer o chá. A cerimônia do chá é um ritual de transformação, uma meditação. E você também tem que ficar muitos anos treinando para se tornar um mestre do chá. Ele falou: enquanto eu estava tentando ser um samurai que eu não era, eu não via nenhum recurso para lidar com isso. Mas eu me lembrei que eu tinha outros recursos. Eu sou mestre do chá. E eu tenho foco, concentração, disciplina, estudo. Então, quando eu vim aqui diante de você, eu não vim me tornar um samurai, eu fui chá. Vocês veem meu ponto? Obrigado.